É, Olá, gente! Bem-vindos ao podcast da Escola Promundo. Eu me chamo Laura Fernanda. E eu me chamo Ana Cecília e nós somos alunos do 8º ano A, Nelson Mandela. Motivados pela busca por soluções para problemas ambientais, nós pensamos em um tema importante. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante, o aquecimento global. Por isso, convidamos um especialista para nos ajudar a entender melhor esse assunto. Convidamos o professor Cleverton Santos. É sociólogo, geógrafo e mestre no ensino de ciências climáticas. Para a participação desse momento conosco. Professor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O que te motivou a estudar e trabalhar nesse ramo, de ciências ambientais? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, certo? A toda a turma do 8º A, né? Por esse trabalho, por essa discussão tão importante. Agradecer também o convite a toda a equipe do Colégio Promundo, né? Trabalhar os ODS, trabalhar as mudanças climáticas são essenciais, principalmente no contexto que estamos, né? Nesse contexto atual. Desde cedo, acredito que da mesma faixa etária de vocês, no finalzinho do ensino fundamental, eu já gostava muito nas aulas de ciências e geografia de todo o assunto que remetia a meio ambiente, água, relevo, clima, vegetação, os animais. Isso despertava muita curiosidade, né? E aí o tempo foi passando, você vai avançando dentro dos estudos, depois cheguei na geografia e, por fim, cheguei às ciências ambientais, que vai justamente desenvolver um estudo voltado para a preocupação do que está acontecendo. Então, a água que eu gostava e que eu tinha uma visão lá de criança, ela está sendo poluída, ela já está faltando em diversos lugares do mundo. Aquele verde que a gente sente uma sensação, um clima bacana, né, com a paisagem que deixa a cidade mais embelezada, está faltando. Né? Prejudicando o habitat dos animais, está prejudicando a casa dos animais. Então foram esses sentimentos que acabaram fazendo com que eu mergulhasse nas ciências ambientais para assim poder ter a minha gotinha de contribuição. Como eu posso contribuir? É como vocês estão fazendo aqui, dessa forma vocês estão contribuindo, levando uma mensagem bacana para todos que depois assistirem esse vídeo. E o legal é porque todas as escolas, eu imagino, elas tentam trazer sempre esse tema para coisa de conscientização, né? Para a gente poder transformar também um mundo melhor, né? Um lugar melhor. Se cada pessoa ajudar, vai melhorando ainda mais, né? Isso mesmo. O papel da escola, o papel de cada cidadão, é o papel, né, de empresas, é o papel do governo. Não podemos responsabilizar uma pessoa só, um grupo só. Sim. Agora, o senhor pode nos explicar o que é aquecimento global e por que ele está acontecendo? Certo, posso sim. Vamos lá conversar sobre esse tema que está em alta. Eu sempre converso com os meus alunos, é um ponto que sempre está em alta nas provas, em todas as avaliações. Né? O aquecimento global, o nome já diz, né? O planeta Terra ele vem aquecendo, né? A temperatura global ela vem aumentando. Mas por que essa temperatura vem aumentando? Quais são os malefícios desse aumento de temperatura? Visto que o aquecimento global ele está associado às ações antrópicas, são as ações do homem, aquilo que o homem vem desenvolvendo de forma negativa nos últimos anos, principalmente a partir da segunda Revolução Industrial. E aí temos dois caminhos, certo? O caminho do progresso, o caminho da industrialização, o caminho da urbanização, o caminho da tecnologia, que nós usamos e adoramos, estamos usando aqui nesse momento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a degradação do meio ambiente. E essa degradação do meio ambiente tem resultado no aumento da temperatura global. Causas: os combustíveis fósseis, é um ponto importantíssimo, a queima dos combustíveis fósseis. Então, hoje a população ela se move, né? Mais de 8 bilhões de pessoas no mundo se movimentando para as diversas atividades, trabalho, escola, turismo e aí vai. Utiliza algum tipo de veículo. E, no geral, esse transporte ele é movido a um combustível fóssil.
quais são os combustíveis fósseis, né? O carvão, o petróleo, o gás. E eles emitem CO2. Aí alguém que está lá assistindo esse vídeo vai comentar, né? Ou vai pensar, mas o CO2 ele já faz parte, né, da atmosfera. Como ele é prejudicial? Em excesso, né? O excesso, exatamente isso, Laura. O excesso. Na natureza, né, no nosso planeta, é tudo muito bonitinho, tudo bem encaixadinho. Então, não pode faltar e não pode exceder. E é justamente esse excesso de gases, CO2, né, o gás metânico, o dióxido de carbono, o gás metano, enfim, todos esses gases, para além do que a atmosfera já tem, vai gerar o aumento da temperatura do planeta. E aí vem as consequências agora. Derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, e aí vai. Conversamos um pouquinho mais nas próximas. Sim. Você pode dizer se aqui no Brasil e na nossa região, que é o Nordeste, quais são os principais impactos? Certo, posso sim. O nome já diz, né, global, então o que acontece lá no crescimento econômico da Índia, hoje é um dos países que mais cresce no mundo, a depender da forma que esse crescimento vem acontecendo, vai gerar impactos para o mundo todo, né? Então, o Brasil tem a sua parcela de contribuição, porque o Brasil é um país emergente, né, um país em crescimento econômico, assim como diversos países. Quanto mais ricos são os países, maiores são as degradações, principalmente aqueles que não pensam no chamado desenvolvimento sustentável. É tentar crescer, tentar desenvolver, entretanto, vamos buscar meios sustentáveis, certo? Então, o que já é visível aqui no Brasil, o aumento do desmatamento, que é um dos principais motivos pelo qual, né, o Brasil tem contribuído para esse aquecimento global, vem afetando os habitats, como já foi citado aqui, altera o ciclo de chuvas, né? Vai gerar extremos, chove muito em um lugar, secas em outros, né? O Nordeste, que já tem uma região seca por questões geográficas, acaba potencializando esses problemas, né? E aí vai surgindo problemas que não são apenas ambientais, são socioambientais. Afeta o meio ambiente, afeta também a sociedade, afeta a saúde humana. Mas se continuar desse jeito, o que você acha que no futuro pode acontecer? Sempre que nós discutimos sobre a Agenda de 2030, os ODS, nós pensamos no futuro, nas gerações futuras, né? E aí onde entra o papel dos jovens, esse papel que vocês estão fazendo aqui, trazendo essa discussão e depois disseminando para outros, né, para a sociedade que tiver acesso. Então, futuro, presente, na verdade. O presente, nós já temos escassez de água em diversas regiões do globo, nós já temos um aumento de temperatura que vem gerando mortes em algumas regiões do globo, como também o frio intenso em algumas regiões do globo, os extremos de seca, chuva, calor, frio. Isso tem impactado tanto a vida animal como, né, o homem, os vegetais, a dinâmica do nosso planeta ela tem sido alterada. Então, no futuro, a perspectiva é que esses conflitos que hoje são por petróleo, né, por outras questões naturais também, acabe levando também para a água. Na verdade, já existem regiões que disputam, né, por exemplo, a água. E a tendência é que isso acabe se intensificando cada vez mais. Sim. Então, a gente está desenvolvendo um protótipo sobre o sequestro de carbono para reduzir o aquecimento global. Você acredita que esse sequestro é uma boa solução para resolver esse problema? Acredito que sim. É um caminho, né? É um caminho para minimizar, resolver ou minimizar os impactos. Acredito que é um caminho importante que o mundo deve seguir e, claro, desenvolver outras ações, né? Então, nós pensarmos no reflorestamento, porque naturalmente a formação vegetal ela tem esse papel de, né, absorver o gás carbônico, liberar o oxigênio. Então, você já promove aí diversas ações, né? Resgata o verde, reduz a quantidade e a concentração de CO2 na atmosfera,
promove um microclima, que vai contribuir para a formação de chuvas em alguns locais. Então, é uma ação, né? Se o sequestro de carbono ele for por esse caminho, é uma ação que vai trazer diversos benefícios. E aí, claro, ela precisa ser associada a outras. O mundo precisa mudar a sua matriz energética, o principal ponto de discussão hoje, quando se pensa em aquecimento global e mudanças climáticas, né? A matriz energética, ou seja, deixar de lado o carvão, que é o vilão, o petróleo, que também é um vilão, e investir em energia eólica, energia solar, maré motriz, energias que são naturais, sustentáveis, que não emitem gases, né, de efeito estufa, causam algum tipo de impacto na sua implementação, porém é bem menos se comparado aos combustíveis fósseis. Então, sim, esse projeto, com certeza, ele vai ser uma ação que vai contribuir. Você acha que essas pequenas ações do nosso dia a dia podem ser uma boa solução para isso também? Com certeza. Acredito muito nisso e é um dos motivos pelo qual aceitei esse convite, porque é uma ação que vocês estão fazendo aqui, né? Então, vocês conversam com esse tema em casa, com os pais de vocês, com os coleguinhas de vocês, né? Então, vocês começam aí um protagonismo jovem dentro dessa temática, que com certeza a escola vai incentivar, que vocês vão buscar que a escola desenvolva ao longo dos próximos anos, do ensino fundamental e do ensino médio. E que em casa vocês terão a consciência de, o lixo hoje é um problema global. Então, por que não separar aqui o lixinho? Eu sei que alguém vai passar para recolher os materiais que são recicláveis. É uma ação que cada um de nós podemos desenvolver em nossa casa. Aqueles cuidados básicos, né, com torneiras, ao escovar os dentes, banho, né, reaproveitar a água da máquina de lavar, a questão da separação do lixo, como já citado. E aí vem, esse é o papel de cada cidadão. Cada um precisa ter essa consciência. Mas somente isso não dá. É preciso que outros grupos que são altamente poluidores possam também desenvolver as suas ações e investir em educação ambiental. Por exemplo, as empresas. Então, as empresas elas discutem muito e estão muito envolvidas com essa questão da sustentabilidade. Então, ações sustentáveis, né? E muitas das vezes elas trabalham com medidas compensatórias. Elas desmataram uma determinada região, mas aí desenvolvem o reflorestamento em outra, né? É uma medida compensatória, requer aí um outro olhar, uma outra discussão. Investe no tratamento do lixo, vai designar o lixo para um aterro sanitário, né, que é mais viável, menos degradante do que um lixão. Então, são ações que a sociedade como um todo, cada cidadão, as empresas, que são grandes poluidoras do solo, da água, do ar, precisam mudar essa matriz energética que nós já comentamos. E também, claro, os governantes. Todos os anos, vocês devem ter acompanhado, o ano passado, o Brasil sediou a COP30, um evento climático de tamanha importância. E esse evento aconteceu em meio à floresta amazônica, a maior floresta do mundo, que tem um papel muito importante nessa questão do sequestro de carbono. Então, o governo tem responsabilidade, empresas têm responsabilidade, cada cidadão também tem a sua responsabilidade. E a escola tem esse papel, que é de trazer essa mensagem mesmo, de incentivar a sociedade, né, de buscar disseminar boas práticas que promovam um futuro sustentável, habitável. Sim. A escola, assim, né, já traz. E cabe aos alunos, né, verem se vão fazer, vão seguir, se não vão seguir. Mas nós, alunos, o que é que nessas pequenas coisas podemos fazer, assim, para ajudar? Pronto, como eu citei para vocês, em casa, né, é esse papel de formiguinha mesmo, cada um vai desenvolver a sua ação sustentável com o lixo, com a água, né, energia. Ao economizar energia, você não está apenas reduzindo os boletos do pai e da mãe, você também está contribuindo, né, para a questão do uso de energia, que no Brasil nós temos uma fonte, né, que emite menos gás poluente,
né, que é a fonte hidrelétrica. Entretanto, para construir uma usina hidrelétrica tem toda uma questão de desmatamento, de deslocamento de população ribeirinha, né, então tem impacto. Então, eu acredito que é esse um papel importante, é você ter consciência e desenvolver as ações de forma correta. E muitas das vezes, mas o meu coleguinha disse que não faz nada disso, Cleverton. Mas faça seu papel e tente mostrar para ele que aquele é o caminho correto. E uma forma de mostrar é esse papel aqui da escola mesmo. Incentivando, né? Incentivando, né? Porque nós temos muitos influencers que trabalham diversos temas na internet, né? Não conheço agora, não me vem em mente alguém que trabalhe dessa forma, que tente incentivar os bons hábitos. Eu sei que tem, deve ter, certo? Não conheço para citar aqui para vocês. Mas precisamos ter pessoas que possam trabalhar no mundo digital bons hábitos, boas ações, né? Promover ações como a escola vem promovendo. E assim a gente vai conquistando novos seguidores Sim, sustentáveis. Né? Como você tinha dito anteriormente, quais são as principais ações governamentais que estão sendo feitas nas buscas de soluções? Certo, uma boa pergunta. Hoje, a principal discussão é voltada para as energias, as fontes de energia, que eu acabei já comentando também. Então, o mundo todo, quando se reúne, como foi a COP30 e outros eventos climáticos, uma das pautas principais é a matriz energética global, porque hoje ela ainda utiliza os combustíveis fósseis. E é claro que a matriz energética de um país, ela depende muito do seu grau de desenvolvimento, ela depende muito das suas questões geográficas. Então, o Brasil tem muitos rios de planalto, então utiliza muito esse potencial para gerar energia. Em regiões que tem muito carvão, utiliza carvão, que tem petróleo, utiliza petróleo, e aí vai. Então, hoje o desafio é mudar mesmo, é abandonar. Porém, existem países que são resistentes. Aí alguém poderia comentar, professor, mas se tem um país lá da Ásia que está resistindo, ele está lá, não tem problema. Mas o nosso tema é aquecimento global, ou seja, aquele que está lá poluindo vai afetar o nosso também. Vai afetar toda, né, a atmosfera, que vai atingir diversos países. E, na verdade, aqueles menores acabam pagando a conta primeiro. Tem países da Oceania que estão prestes a desaparecer, estão ameaçados devido ao aumento do nível dos oceanos, que é uma consequência do aquecimento global, do degelo. Então, voltando, né, para o cerne da questão que vocês fizeram, a pauta principal hoje é energia, mudar a matriz energética, certo? Outro ponto importante, manter nossas florestas em pé, verde, né? Porque elas têm o papel de absorver o gás carbono. Um dos motivos pelo qual o evento aconteceu em meio à floresta amazônica, que hoje, quando fazemos alguma leitura, alguma pesquisa sobre desmatamento, a Amazônia aparece em destaque. Então, ela tem um papel importante, ela precisa ser mantida verde para garantir todas as reservas de água que existem lá, as maiores reservas de água doce do mundo, para garantir a sobrevivência dos povos originários, os poucos que conseguiram resistir a esses anos de ocupação do território brasileiro, que habitam essa região, né? Então, são algumas das ações. E aí vem transportes modernos e de massa, né? Você substituir cada vez mais o petróleo, aí volta para a questão energética, mas agora para os transportes. Se cada um for com o seu carrinho individual, né, e for queimando o diesel, a gasolina, emissão de gases na cidade. Mas você já tem outros meios, né? Carro elétrico vem surgindo aí, né? Carro elétrico, então você está reduzindo também essas emissões, certo? Queimadas, evitar as queimadas, né? Buscar e aumentar a fiscalização, o desmatamento, são as ações que o governo se preocupa e vem intensificando no Brasil e no mundo, para reduzir esse problema global aí. Cada um tem que se ajudar, né? Assim, porque nós temos um mundo só. Tem várias pessoas aqui nesse mesmo mundo, mas é cada um se ajudando para a gente poder ter um mundo cada vez melhor, né? Como você disse, trabalho de formiguinha, né? Se cada um ajudar, cada vez melhor. Melhora bastante. E um outro ponto importante aí é o nosso papel também enquanto cidadão que vai buscar cobrar dos nossos representantes.
Então, quem está lá no poder precisa apresentar uma política sustentável, uma política ambiental, uma política para reduzir as mudanças climáticas e as suas consequências, porque hoje elas já estão aí. É uma outra preocupação bastante que o ODS 13 apresenta, é justamente isso. Como a sociedade vai se adaptar a todos esses extremos que está acontecendo. E aí quem precisa desenvolver políticas para minimizar destruições e perdas de vida? Os nossos governantes. Eles precisam entrar em consenso no que diz respeito às medidas como o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, né, os eventos da COP, porém eles acabam, na verdade, em um dissenso e aí os problemas tendem a piorar. Mas é um papel nosso também, cobrar daqueles que nos representam. Bom, professor, então estamos terminando. Muito obrigada pela sua presença, viu? Aprendemos muito hoje, né? Obrigada a todos que nos ouviram e obrigada principalmente ao senhor, que falou muito, né? E foi incrível. Aprendemos muito. Eu que agradeço o convite, gostei muito desse bate-papo, né? Sei que vocês também estão super dominando esse tema, que vai desenvolver um bom projeto na Expo Mundo. Desejo a toda a turma do 8º A que tenha um excelente projeto, que dissemine essas ideias em casa, né? Que é esse nosso papel de formiguinha que eu citei. E é isso. Precisando, pode me convidar novamente. Até a próxima. Muito obrigado.